Olá, meus maravilhindos e minhas maravilhindas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. O nosso vídeo de hoje tem como objeto de conhecimento o reino fungi, novo reino para espécies antigas, ok? Então vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os reinos. Nós já estudamos, não foi? O reino Monera, que é composto por bactérias, principalmente como representantes. O reino protista, né, que é constituído por algas e organismos unicelulares. Bem, hoje nós vamos entrar no reino fungi, que é o reino dos fungos. Os fungos já foram considerados plantas e até mesmo protistas. A partir da década de 1970, no entanto, passaram a ter seu próprio reino, que é o reino fungi. Tenho certeza que você já comeu alguma pizza com champignon, ou já viu um fermento em pó colocado no bolo, no pão. Então você sabia que eles são representantes do reino fungi? Isso mesmo. Bem, mas antes dos nossos estudos, nós temos que entender e conhecer quais são as características gerais dos representantes desse reino. Os fungos compreendem um reino bastante diverso, que inclui organismos unicelulares e pluricelulares. Então, todos os fungos você vai encontrar organismos unicelulares e pluricelulares, sendo estes últimos a maioria que multi ou pluricelular, ok? Também organismos heterótrofos, ou seja, que não fazem, que não sintetizam, que não produzem seu próprio alimento. Devido a essa necessidade de se alimentar de matéria orgânica, os fungos podem desenvolver relações diversas com os outros seres vivos, decompondo os restos de seres que morreram, parasitando outros organismos vivos ou estabelecendo as relações mutualísticas, ou seja, aquelas que propiciam benefícios para ambas as espécies. Então, os fungos, eles também são muito úteis ao ser humano. Eles podem servir como remédios, os antibióticos, como a penicilina. As leveduras são fungos unicelulares que podem ser utilizadas na produção de pão e na fabricação de bebidas alcoólicas, como vinho. Bebida obtida pela fermentação do mosto de uva, é isso mesmo. Tem também, como eu já vinha falado, fermento, que é colocado no pão, que é colocado no bolo. Posteriormente, nós vamos estudar ainda mais as características desses seres que são muito importantes, tanto que tiveram um reino diferenciado. Além da produção do pão, da pizza, afinal, você sabe como é que acontece esse processo de fermentação? Bem, eu só vou te dar uma dica, porque nós iremos estudar adiante. É através do açúcar, como no caso da uva, né? A uva, ela vai ter um açúcar natural e esse fungo, ele vai se alimentar desse açúcar que vai ter na uva. E como ele vai precisar, vai consumindo, vai convertendo essa energia, vai acontecendo a fermentação. Mas isso vocês vão ficar depois pra gente ver, tá certo? Além disso, né, a gente vai ver que existem esses medicamentos, existem também aqueles fungos que são na alimentação, como eu falei, que é o champignon. Também tem um queijo muito verde, emboloradinho. Ele tem uma cor até diferenciada, que é o queijo gorgonzola. E você olha, ele tá estragado. Nananina, não. Pelo contrário, é um dos queijos mais chiques usados em degustações de vinhos. O negócio é chique. Que ele vai ter essa aparência, como eu falei aqui, o gorgonzola, mas tem o roquefort, o camembert, por causa do trabalho dos fungos. Aí você pode observar um exemplo desse tipo de queijo, você pode ver os champignons, a cerveja também é produzida por fermentação, o vinho, e aí você também pode ver alguns fungos ressecados, ou seja, quando eles perdem toda a sua água. Existem aqueles fungos que são vistos na natureza, que tem uma aparência belíssima, não é? Aí você deve estar se perguntando, tia, como é que chama cada partezinha que tem nesse fungo? É isso que nós vamos descobrir, ok? Aqui você pode olhar em uma das imagens o pão morfado, lembrando que um mofo ou bolô é um tipo de quê? Um tipo de fungo, muito bem.
Esses fungos que vocês observam na imagem são fungos pluricelulares e são fungos que você consegue observá-los a olho nu, ok? Formada por conjunto de filamentos chamados hifas. Observe o crescimento no fungo. Vocês estão vendo essa parte que está saindo. Vocês vê tipo uma cabecinha e tipo essa redinha. E essas redinhas é o que vão possibilitar o crescimento do fungo. São chamadas de hifas. As hifas correspondem a esses filamentos que vão ter uma capacidade de crescimento constante, tá certo? É por essas estruturas que o fungo obtém seu alimento. Quando as hifas se emaranham, formam uma trama chamada micélio. Observem aí o micélio no solo, que vai ser responsável por essa absorção dos nutrientes. E a gente vê na parte exterior o corpo frutífero, ou corpo de frutificação, cuja formação estrutural se dá pela compactação de várias hifas. Elas surgem fora do solo, como os cogumelos, que a gente viu na imagem, a orelha de pau, que quem mora na zona rural já deve ter visto um tipo de fungo que cresce em árvores que estão em decomposição. Ele parece uma orelha, por isso chamado de orelha de pau. E tem aquele, a grande maioria, né, que se assemelha a um guarda-chuva, que é esse corpo frutífero ou corpo de frutificação, ok? E esse corpo frutífero, ele vai, com o passar do tempo, liberando esporos para uma futura fecundação e reprodução. Então, observem aí. Vocês podem ver detalhadamente esse primeiro, que tem parte de um cogumelo, que é um tipo de fungo. Cada parte, a auréola, o estípio, o pé, o bulbo basal, seria a parte de fixar no solo. Lembrando que fungo não tem raízes, é através do micélio que ele vai conseguir absorver aquilo que for necessário, ok? E falar em nutrição, né? Como sabemos que a maioria dos fungos são heterotrófos e usam uma grande variedade de fontes de alimento, desde matéria orgânica de cadáveres de animais e plantas até organismos vivos, porque o fungo vai ajudar na decomposição de seres. É isso aí mesmo. A relação com organismos vivos pode ser tanto mutualística quanto parasitária. Nesse último caso, que vai servir de parasita, ele vai atacar o organismo e vai, com o passar do tempo, apodrecer. É na questão do mofo no pão, né? As hifas vão absorvendo os nutrientes e por isso que o pão fica com uma coloração e com um cheiro tão marcante, tá certo? Mas os fungos, como qualquer outro ser vivo, também vão passar por um período de reprodução. E essa reprodução pode ser tanto assexuada como sexuada. Lembrando que quando ela for assexuada, um ser vivo vai dar origem ao outro. E quando ela for sexuada, vai precisar de dois seres, um masculino e um feminino, para poder gerar um outro ser vivo, como se fossem polos opostos de uma pilha, né? O positivo e o negativo. Observem aí a reprodução assexuada. As hifas, elas vão crescendo e, com o passar do tempo, vão nascendo nas próprias hifas esses corpinhos de frutificação que parecem um guarda-chuvinha, não tem? É isso mesmo. Então, é uma reprodução muito simples. Ela é chamada de brotamento. Também você pode ouvir como gemulação ou gemiparidade, em que um fungo, a partir do próprio micélio, vai brotar o outro fungo, um virando dois. E assim vai acontecendo a reprodução, certo? Já quando essa reprodução for sexuada, os fungos vão ter hifas diferentes, tipo um positivo e um negativo, um macho e uma fêmea, se vocês preferirem assim. Ou seja, as positivas vão se ligar às negativas, gerando através dos esporos. Ele vai ter uma explosão de esporos que seriam células reprodutivas, que ao se unir no solo vão formar hifas. Essas hifas vão, com o passar do tempo, formar um corpo de frutificação, como vocês podem ver na imagem. Agora é a sua vez. Após assistir esse vídeo, se você ainda tiver dúvidas, assista novamente. Leia o capítulo conforme tem disponível no Google Classroom e um grande beijo!